Olá, rapaziada. Nessa aula de estática de corpo extenso, nós vamos precisar de uma grandeza nova, né? Mas o mais importante é vocês entenderem para que será que a gente precisa dessa grandeza nova. Então vamos voltar ao ponto material. Pegue, por exemplo, uma bola, né? Ponto material é quando a dimensão do objeto, né, é desprezível em relação ao fenômeno que a gente está estudando, né? Então se eu pegar uma bola, por exemplo, aplicar uma força horizontal para a esquerda de valor 20 newtons e ao mesmo tempo aplicar uma força também horizontal para a direita de valor 20 newtons, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar em equilíbrio, ela não vai se mover. Da mesma forma, a gente chamava isso aqui de equilíbrio na horizontal, né? Então, da mesma forma, se eu aplicar a essa bola uma força vertical de valor 30 newtons para baixo e ao mesmo tempo uma força vertical de 30 newtons para cima, ela continuaria em equilíbrio também. A gente chamava isso aqui de equilíbrio na vertical. Por isso que para um ponto material, né, para que ele fique em equilíbrio, eu coloquei duas condições. Força para cima teria que ser igual em módulo à força para baixo. A gente chamava isso de equilíbrio na vertical. E força para a direita tem que ser igual em módulo à força para a esquerda. A gente chamava isso aí de equilíbrio na horizontal, né? Só que quando a gente passa para um corpo extenso, essas condições não são suficientes para que o corpo fique em equilíbrio, né? Pense, por exemplo, num corpo extenso, né? O que ia acontecer se eu fizesse a mesma coisa que eu falei no exemplo anterior? Se eu aplicasse uma força horizontal de 30 newtons para a esquerda e ao mesmo tempo aplicasse uma força horizontal de 30 newtons para a direita, né? Dependendo do ponto de aplicação, esse objeto não ficaria em equilíbrio. O que aconteceria com ele? Ele iria rodar, né? Ele iria girar em torno do centro de massa, né? Então ele não estaria obedecendo à situação de equilíbrio que eu quero. Isso tudo significa que eu preciso de uma nova condição, né, para evitar que um objeto, um corpo extenso, ele rotacione, né? Para isso foi inventado o que nós chamamos de momento angular, ou, na minha época de estudante, né, a gente chamava de torque. Acho mais fácil até de a gente lembrar como torque, né? É uma palavra só. Momento angular ou torque é definido como a força aplicada, né, vezes a distância dessa força até o ponto de rotação. Seria chamado de polo. Nós usamos essa notação aqui. A gente coloca uma bolinha e um círculo, tá? Então, por exemplo, nessa figura que eu estou usando aqui, tem uma barra articulada, né? Seria uma barra que está presa somente nesse pontinho aqui. Então, ela pode girar em torno desse ponto livremente. Se eu aplicar uma força de 30 newtons na extremidade oposta dessa barra, né, quer dizer, uma distância de 50 centímetros, por exemplo, o momento dessa força seria fácil calcular, seria 30, que é o valor da força, né, vezes a distância da força até o polo, que seria o ponto em torno do qual o objeto rotacionaria, né? Então seria meio metro. A gente tem que trabalhar unidades do SI. Tá bom? Então, o momento angular seria 30 vezes meio, metade de 30, né? 15 newtons vezes metro. Tá bom? Alguns livros didáticos adotam sentido, por exemplo, anti-horário positivo para o torque, né? E horário seria negativo. Para mim não faz diferença, porque eu vou trabalhar com a igualdade de momentos angulares. Então, vou falar para um objeto não rotacionar, né? Momento angular horário é igual momento angular anti-horário, tá bom? Mas se você quiser adotar a convenção de sinais, o mais normal seria anti-horário positivo, o mais comum em livros didáticos, né? Aí você vai tomar um caminho diferente. Você vai escrever que a somatória, né, dos momentos angulares seria igual a zero, ok? Vou repetir, eu não vou fazer isso aí. Outra observação, em alguns livros, a distância da força até o ponto de rotação, essa distância que eu chamei até o polo, né, é chamado de braço. Tá? Isso tem um motivo que quando você observa essa figura aqui, né, o que te lembra imediatamente? Isso aqui te lembra uma alavanca, né? Então essa distância aqui é chamado de braço da alavanca também. Bom, como é que a gente veria isso aqui em vestibular, né? Vou colocar um exemplinho clássico aqui. Tem uma barra AB de peso 200 newtons e comprimento 5 metros, né, está em equilíbrio. Do lado esquerdo, na extremidade esquerda, você tem pendurado um objeto de peso
50 newtons. Tá? Então, calcular a distância x para que esse equilíbrio aconteça. Primeira coisa que você tem que saber, nós só trabalhamos com corpos extensos, né, homogêneos, tá, e com uma certa simetria. Então, você tem que lembrar que o peso de um corpo homogêneo, né, vai ser sempre no meio, no centro de massa desse objeto. Então, você tem que colocar esses 200 newtons, que seria o peso da barra, né, bem no meio dos 5 metros aí. Tá. O mais difícil nos problemas de estática é você indicar as distâncias, né? Por exemplo, aqui eu vou precisar saber essa distância aqui, ó, que eu estou marcando para vocês na figura. Qual seria o valor dessa distância aqui? Só você lembrar, se o peso está bem no meio, significa que daqui, da extremidade esquerda até aqui, eu teria 2,5 metros. Como essa distância aqui do objeto que está pendurado até o ponto onde o fio está preso, né, vale x, essa distância que eu quero descobrir seria 2,5 menos x. Tá? Vou colocar aqui, cuidado para não se confundir, né? 2,5 menos x. Tá? Localizei o ponto em torno do qual isso aqui pode girar, né? Seria esse ponto em verde. Estou marcando aqui. Isso aqui seria o polo, né, de rotação. Tá? Então, para isso aqui ficar em equilíbrio, qual a condição? Momento, soma dos momentos horário tem que ser igual à soma dos momentos anti-horário. Tentar entender um pouquinho melhor o que é essa ideia do momento. Na verdade, o momento faz o papel da força, né? Só que força, quando você aplica num corpo, pode ter como resultado uma translação. O torque, ou momento angular, quando você aplica num corpo, pode ter como resultado uma rotação. Né? Então, posso falar, de certa forma, que o torque seria o análogo da força. Só que a força pode produzir translação e o torque pode produzir rotação. Mas se você lembrar que é como se fosse a força, né, já ajuda bastante. Que o que você está dizendo aqui é que a força, entre aspas, no sentido horário, faria o objeto girar. No sentido horário tem que ser igual à força, entre aspas, que faria o objeto girar no sentido anti-horário. Né? Localizando aqui na figura, em relação ao polo, por exemplo, né, esse 200 newtons, se só tivesse ele sendo aplicado aqui, ele teria a tendência de fazer essa barra girar no sentido horário. Tá? Então, o torque dessa força de 200 newtons, aliás, está errado aqui, né? É newton. Tá? Seria um torque horário, um momento horário. Vou escrever, então, 200. Lembra que o momento é a força vezes a distância dela até o ponto de rotação. Seria essa distância aqui, 2,5 menos x. Então, eu vou abrir o parênteses, né? 2,5 menos x. Isso igual a soma de momentos anti-horários. Nesse nosso caso aqui, essa força vermelha de 50 newtons, se só houvesse ela sendo aplicada aqui, ela teria uma tendência de fazer essa barra girar no sentido anti-horário, para cá. Tá bom? Então, o momento dela seria o momento anti-horário. Seria 50, valor da força, né, vezes a distância da força até o polo, que seria o x aqui. Então, 50 vezes x. Colocada essa condição, o probleminha acabou, né? Só fazer as continhas. Posso fazer a distributiva ou simplificar. Melhor simplificar do lado de fora, do parênteses, né? Aqui sobra 4. Então, distributiva agora seria 4 vezes 2,5, 10. 4 vezes menos x, menos 4x. E do lado direito eu cancelei, sobrou só 1x. Tá? Passa somando 4x para lá. 10 é igual a 5x. Para achar o valor do x, só passar o 5 dividindo. Então, x seria igual a 10 por 5, 2 metros aí. Então, para que esse equilíbrio aconteça, né, simplesmente com o único peso pendurado na extremidade esquerda e o peso da própria barra, então esse objeto teria que ser pendurado a 2 metros desse ponto onde foi presa a corda. Ok?